A gente em graça fala melhor, né? Porque melhor é melhor que bom, né? Não é verdade? Bom, abençoados, se eu perguntasse aqui para todos vocês quantos brasileiros tem aqui, com certeza todos levantariam a mão, né? Ou tem alguém aqui que é de fora? Tem? Tem? Bom, mas se eu perguntar aqui quantos cidadãos do céu estão aqui nessa reunião, levanta a mão. Então eu posso dizer para você, seja bem-vindo a novos céus e nova terra. Abençoado falou certo ali, né? A gente passou por um tempo aí em áreas turbulentas, em areias, posso dizer, movediças. Todos nós aqui temos uma história e eu também tenho uma história. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos vocês, agradecer principalmente ao irmão Geraldo, que me estendeu, né, esse convite, e eu já sabia que isso um dia iria acontecer. A gente sabe, né, Geraldo? Cadê? A gente sabe, Deus, ele fala conosco, fala com todos vocês, falou comigo, e esse momento chegou. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para conversar entre amigos. Foi assim que Jesus fazia, né? Yahshua, né? Era assim que o Yahshua fazia, ele conversava e os seus discípulos, que eram seus amigos, entendiam. Quem não entendeu foi o povo de hoje aí, né? O povo do sistema religioso não entendeu o que Yahshua falava. Mas nós hoje entendemos, não é verdade? Nós não entendemos quando ele falou que ele viria nas nuvens com poder e grande glória? Nós não entendemos? Então, abençoado, eu estou aqui, não vim para pregar. Olha, Deus, o Geraldo falou aqui uma coisa certa. Deus tem as suas coisas. Deus tem a sua vontade. E a vontade de Deus será feita, quer a gente queira ou quer a gente não queira. E muitas das vezes a gente quer entender a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela não veio para ser entendida. Ela veio para ser respeitada. E nós, da graça, com os olhos iluminados, entendemos que precisa ser respeitado. Hoje, nós não, talvez, nos apercebamos ainda do que está acontecendo. O mundo passa por situações, por problemas, em todas as áreas, abençoado. Não só, isso não é um privilégio do Brasil. O mundo passa por situações difíceis. Situações difíceis na área social, na área política, na área financeira. Em todas as áreas, o mundo passa por situações. Mas eu quero dizer para vocês que o mundo sempre passou, passa e passará por situações. Mas a nossa atitude é que muda as coisas do mundo. Porque a graça, ela não veio para mudar o mundo, ela veio para mudar o seu mundo. A graça veio para mudar o seu mundo. E todos que estão aqui, com certeza, têm o seu mundo mudado. É ou não é? Então, o mundo busca por soluções. E eu vim aqui, da parte de Deus, para te dizer que você tem a solução para esse mundo. Recebe aí, abençoado? Você, vou falar de novo, você tem a solução que o mundo precisa. Agora, em contrapartida, o que nós temos não pode ser buscado. Porque não depende do que quer. Não depende do que corre. Não depende das nossas obras. Não depende da nossa confissão. Não depende. Depende de Deus.
Olha, e se você chegou até aqui e você está entendendo o que eu estou falando, é porque Deus te deixou ser entendido por Ele. Então você tem a solução para o mundo. O que você precisa, eu vim aqui da parte de Deus para te dizer que você tem a solução que o mundo precisa. Irmão, eu vou falar de novo, você tem a solução que o mundo precisa. Romanos capítulo 9, versículo 16, Miguel, posso te usar hoje? Romanos capítulo 9, versículo 16. De licença ao Geraldo. Está aí, olha. Não depende do que quer. Não é por obras. Se vocês entenderem aqui Romanos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, o mundo passava por um processo. Nós conhecemos muito bem em graça, que é o processo de transição. Havia uma transição aqui. Estava saindo de cena um pacto e entrando novos céus e nova terra. Então, Paulo, quando escreveu isso, ele já conseguia vislumbrar que novos céus e nova terra estavam chegando, porém o pacto ainda era um pacto da lei. E quando Paulo escreveu aos romanos, os romanos eram um povo gentio. E o povo gentio demorou a assimilar aquilo que Paulo falava. Por quê? Porque eles estavam afastados da comunhão com Deus, por causa da lei. A lei só servia para os judeus. Se um gentio quisesse cumprir a lei, ele se tornava prosélito. E mesmo assim ele não podia cumprir toda a lei. Ou seja, os gentios estavam afastados da comunhão com Deus. E Paulo estava falando que, olha, não depende das obras, depende única e exclusivamente de Deus. E ali diz o texto da sua misericórdia. Eu prefiro a outra versão que diz, mas de usar Deus o seu amor. E nós somos frutos desse amor de Deus. Então eu vim aqui, abençoado, para que você venha entender isso. E eu quero agora agradecer ao abençoado Geraldo mais uma vez. Por quê? Porque eu vejo o que Deus tem feito na vida dele. O Geraldo, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, tem como botar aí, Miguel? O abençoado Geraldo, ele é um homem que de manhã, 6 horas da manhã, não é isso? Ele está lá no YouTube. 11 horas da manhã, Geraldo está no YouTube. 8 horas da noite, Geraldo está no YouTube. Mas sabe o que é isso? É o amor de Deus. Porque não depende dele. Dependeu de Deus. Então, Geraldo, aqui, como diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, eu entendo a vida de Geraldo sendo oferecida para nós. Dessa forma. Sabe por que eu falo isso, abençoado? Porque o maior ativo que todo ser humano tem não é o que ele tem no banco. Não é a riqueza, não é carro, não é automóvel, não é a sua empresa. Você sabe qual é o maior ativo que nós temos e que dinheiro nenhum compra? É o nosso tempo. E Geraldo está dando o seu tempo para nós, abençoado. Agora eu te faço uma pergunta. Se o Geraldo chegou até aqui, por que que você e eu também não podemos chegar? E você tem a solução para esse mundo. Um dia Geraldo acreditou. Ele levantou e falou, vou fazer um canal. E mesmo criticado, hein? Mesmo sendo apedrejado, porque eu vejo quanto Geraldo é apedrejado. Ele se levantou e falou, eis-me aqui, Senhor. E Deus está usando Geraldo hoje para nossas vidas. Como também a mim. Como Deus também tem usado a minha vida, né, para que vocês usufruam dela. E hoje o questionamento que eu faço a cada um de vocês. E você? O
que você tem feito? Não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que aquilo que Deus colocou em você, eu preciso. O Geraldo precisa. E se você não colocar para fora aquilo que Deus entregou para você, está fadado ao fracasso. Porque o que você tem, eu preciso. O que eu tenho, você precisa e você já usufrui daquilo que eu tenho. Agora, eu preciso daquilo que você tem. O que eu quero dizer com isso, abençoados? É que Deus chamou você para fazer a diferença nesse mundo. É necessário. Nós estamos vivendo um momento de transição. Nós estamos vendo no Brasil acontecer um momento onde está passando um poder para um outro poder. E eu recebo que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano em que a graça vai correr o Brasil de norte a sul. O mundo vai conhecer o primeiro país em graça, que vai ser o Brasil. Eu recebo isso. Mas isso depende de você. A gente, às vezes, olha muitas coisas no âmbito da carne, né, abençoado? Até porque também não pode ser o contrário disso. Mas nós temos que crer, o abençoado Geraldo falou aqui, nós temos que crer. E isso vai acontecer. Eu notei nesses últimos dias, inclusive, eu até mesmo vi alguns vídeos do abençoado Geraldo, no qual ele falou, né, que aconteceu muitas profecias nesse fim agora de eleição aí, né? Vocês sabem disso tudo. E as profecias todas caíram por terra, né? O sistema religioso abraçou e eles, de certa forma, abençoados, caíram. E hoje tem muita gente decepcionada dentro das igrejas. Tem muita gente decepcionada. Então vai ser um terreno fértil. Agora em 2023, abençoados, vai ser o melhor terreno que Deus está nos dando para lançar a palavra da graça no Brasil. Por isso que eu vim aqui, para te dizer que você é a peça fundamental para que a graça alcance o Palácio do Planalto, para que essa graça alcance lá o Supremo Tribunal Federal, para que essa graça alcance o Ministério todo aqui no Brasil, aqui tanto Senado como também a Câmara Federal. Eu recebo, porque eu sei que esse evangelho muda a vida. Mudou a minha vida. E com certeza vai mudar a vida dessa nação. Bom, abençoado, vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho o canal Graça Pura, vocês sabem, né? Eu tenho 52 anos, casado, minha esposa está ali. Garotão, né? Minha esposa está ali, linda e maravilhosa. Já falei que Deus tem um lugar reservado para ela, né? Lá no lugar dos mártires. Porque não é fácil. Não é fácil. Quem é casado sabe disso. Então, sou pai de 2 meninas, 2 mulheres já, né? E sou avô, tenho 2 netas. Então, me sinto um homem realizado. Eu um dia estava lá em casa, então só tinha mulher. Falei, estou no harém, né? Daqui a pouco as meninas cresceram, começaram a trazer namorado. Falei assim, meu harém já não está tão harém assim, né? Mas lá no canal da Graça Pura, eu tenho hoje mais de 800 vídeos lá, de tudo que é jeito. Tem playlist de vários tipos, abençoados. Tem sobre pecado, se você quiser saber sobre pecado. Se você quiser saber sobre a vinda de Cristo. Se você quiser saber sobre o posicionamento em relação a diabo, inferno. Inclusive tem um livro, eu quero pedir desculpa a todos vocês aí, que talvez estivessem na expectativa que eu trouxesse livro. A gráfica onde eu mando fazer é aquelas gráficas, tipo assim, né? Tipo ali no fundo de quintal, né? É uma empresa idônea. Sendo que, de vez em quando, quebra maquinário lá, né? Então, quebrou o maquinário e eu só vou receber livro na próxima sexta-feira. Então, os abençoados que, de repente, veio aí para adquirir o livro, me perdoem, eu não pude trazer o livro.
Mas, enfim, lá no canal nós temos mais de 11 vídeos, abençoados vão lá e se deliciem lá com todas as mensagens que nós temos. Bom, eu com 3 anos de idade, minha mãe me levou num centro espírita, na Umbanda, e me deu meu primeiro banho. Meu primeiro banho. Foi. E aí, abençoado, já viu, né? Já desde cedo, religiosão. Aí minha mãe, naquelas indas e vindas, né? Porque hoje em dia o crente é muito parecido, né? Com o pessoal espírita, né? Inclusive tem alguns vídeos na internet aí que parece dança mesmo, né? Tá bem igual, tá bom? Tá muito igual ali as coisas, né? E aí, eu com 9 anos de idade, teve a minha vizinha, ela era da presbiteriana, convenceu minha mãe para levar eu e minha irmã para lá para a presbiteriana. Aí ficamos lá até 12 anos. Depois, com 12, saí, aí fui para a Assembleia de Zeus, né, conforme diz o Geraldo. Fui para a Assembleia de Zeus e, aos 16 anos, tomei meu segundo banho. Mas esse foi mais poderoso, porque foi no Rio, tá? Não foi em piscina, não, foi no Rio. Foi igual o Yaucha, né? Foi no Rio. E lá fui eu, tomei o segundo banho. E assim eu fui, abençoado. Cheguei ali na Assembleia de Zeus, cheguei ao diaconato. E aí, em 1994, um abençoado que trabalhava comigo me ofereceu uma fita cassete. Quem lembra de fita cassete aí? Quem é jovem há mais tempo lembra, né? É boa, né? Eu recebi a fita cassete. A primeira igreja batista do Jardim América, ela estava se convertendo à graça. Nessa época, era aí, conforme o abençoado Geraldo falou, era o Crescendo em Graça. Então, ele me ofereceu aquela fita, levei para casa, e eu, crentão, né? Ele ainda falou para mim, escuta com moderação, porque a sua vida vai mudar. Ele falou assim mesmo para mim. Tá bom, aí botei lá, e eu estranhei bastante, mas eu fui até o fim. Depois eu falei assim, poxa, vou mostrar para o meu pai. Eu não aceitei, não, abençoado. Alguma coisa me fez até mal, mas eu fui até o fim, né, com aquela palavra. Aí, quando eu mostrei para o meu pai a fita, ele ouviu, ele, é isso mesmo, eu creio assim. Ele abriu os olhos primeiro que eu. É isso que eu penso. Ele ficou tão feliz ouvindo aquela fita. Eu falei, pai, mas espera aí, isso aqui está dizendo que nós somos deuses? Que isso? Não, está errado, está tudo errado isso. E aí eu fui no outro dia, entreguei a fita para o meu colega, ele me deu uma outra fita. Aí eu peguei. Aí Deus já começou a fazer o trabalho, né, na minha vida. E assim foi a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima fita. Aí na 8ª fita ele não me deu mais fita. E aí, quando ele não me deu, eu falei, você não tem mais fita, não? Ele estava me viciando, né, abençoado? Porque essa palavra vicia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É a sede. Então, eu falei assim, aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos visitar lá comigo, lá a igreja comigo. Falei, puxa, vamos embora. Aí fui. Já estava rendido, né, abençoado? Já estava rendidão essa palavra. E aí eu me lembro que na primeira vez que eu fui nessa igreja, o pastor Hélio Carvalho, ele ministrou e ele falou uma coisa que até hoje eu guardo comigo. Ele falou assim, olha, vocês acham que eu fiquei a madrugada orando por vocês? Vocês acham que eu fiquei ajoelhado o tempo todo de madrugada? Não fiquei, não. Eu dormi foi muito. Inclusive, minha esposa teve até que me catucar, porque eu estava roncando. Mas, olha, quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi dizer que vocês são todos abençoados. Aí eu falei assim, caramba, sem hipocrisia. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí fiquei um tempo lá, abençoados. Fiquei mais ou menos uns 8 meses. E eu não sei o que houve, e eu acabei me afastando, né? Não fui mais, mas procurava sempre saber algumas notícias lá do Ministério Crescendo em Graça. E aí foi nesse momento, aí, nesse instante, que eles entraram por um vento de doutrina, e Deus me poupou disso, né? Foi a questão do 666, todo mundo sabe. Foi a questão de botar a data, né, na época da vinda de Jesus. Muita gente... Eu conheci oficiais das Forças Armadas que deram baixa porque pensavam que Jesus ia vir naquela data. Então, realmente foi algo muito
distorcido. E Deus tinha me poupado, depois que eu fui ver, né? E Deus tinha me poupado desse tempo de engano que houve nesse ministério. E Deus me poupou. Eu, nesse meio tempo, estava na Nova Vida. Tinha casado, né? E aí estava lá na Nova Vida. Foi a última igreja do sistema religioso que eu participei. Mas também participei por um motivo, né? Eu não sabia na época. Eu sei que quando a gente ia, eu já tinha o entendimento da graça, eu não aguentava ouvir o pastor pregar. Aí eu ficava lendo as cartas de Paulo. O pastor pregando e eu lendo as cartas de Paulo. Aí a minha esposa falava assim, você vem para a igreja para ler? Aí eu falava assim, porque eu não aguento mais. Então por que você vem? Eu venho por causa de você. Não aguentava escutar de graça. Eu falava da graça, aí chegou um tempo que eu falei assim, vou ficar quieto. Aí fiquei quieto, me calei. Aí foi quando Deus trabalhou. E trouxe ela, trouxe as minhas filhas. Minha mãe, de certa forma, ela escuta ainda. A minha outra irmã também está convertida, né, vamos dizer assim, dessa forma, que a gente aprendeu. Entende graça. E assim, e aqui estou eu. Aí depois, em 2016, conheci o bispo Pedro Kelly, no qual ele estava com um ministério na Praça Seca. Aí foi quando eu fui para lá. Ele também tinha limpado tudo, o negócio de José Luiz, não tinha mais nada disso, e era um ministério independente. E assim, caminhei com ele, fiquei mais ou menos um ano. Foi quando eu ouvi falar do abençoado Geraldo. Geraldo entrou na minha vida. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Inclusive, ele participou de um programa na Rádio Graça Pura, isso em 2016, foi quando eu conheci ele. Estou conhecendo ele pessoalmente hoje, mas já conhecia ele dos trabalhos que ele fazia aqui. E assim fiquei abençoado. Foi quando também, em 2017, eu saí lá do Ministério Reconciliados com Cristo, e aí eu montei o canal Graça Pura, já tinha rádio. Aí eu, combinado com o abençoado Roberto Conceição, foi o que também abriu o canal comigo, era meu parceiro, era e é meu parceiro até hoje. E a ideia nossa era dar suporte aos ministérios em graça. Olha só, minha primeira ideia era essa, porque eu tinha um conhecimento de programação de computadores, e o abençoado Roberto, ele é um designer, né? Então eu falei assim, vamos rodar o Rio de Janeiro, nos ministérios, e a gente dá apoio, a gente chega ali e fala, poxa, vamos fazer isso aqui, bota esse programa aqui que vai ficar melhor a transmissão. A ideia era essa, só que não depende do que quer, né, abençoado? Depende de Deus. E a Graça Pura tomou uma proporção diferente. E hoje a nossa ideia é sair do estúdio. Nossa ideia é sair do estúdio e reunir-se com os abençoados. Já sinto a necessidade disso. Tem muita gente no Brasil já pedindo, fala, poxa, André, vamos fazer isso. Alguns líderes, né, têm me procurado e têm falado comigo a respeito disso. Então, eu estou pensando, e mais para frente aí eu vou estar dando informações para os abençoados, como a gente vai fazer essa transição, né? Eu não tenho nem microfone, mas se é de Deus vai aparecer, né, abençoado? Então, a gente crê nisso. Então, abençoado, essa é a minha história. E eu estou aqui para te dizer que, da mesma maneira que eu cheguei até aqui, você também está convidado por Deus a chegar. Porque o que você tem, eu preciso. E o que eu tenho, você também precisa. Assim funciona o corpo de Cristo. É um alimentando o outro. Você tem que ter a consciência, ao sair dessa reunião, e dizer, eu preciso fazer alguma coisa para a graça. Meu querido, você precisa e você pode fazer. Então, abençoado, o mundo precisa conhecer o que você tem. E o que você tem é a solução para o mundo. E a solução para o mundo é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a maior solução que o mundo procura. Por quê? Porque o homem se descobre quem ele é. Ele passa a entender que ele é um espírito que habita em um corpo e que está fazendo, programado, predestinado algo, Deus predestinou ele para fazer algo nesta vida. Assim somos nós. Você não veio a esse mundo para passear. Você veio a esse mundo com um propósito de Deus. E você precisa descobrir qual é esse propósito que Deus tem na sua vida. Porque não depende do que quer. Romanos capítulo 9, versículo 13, por favor.
Diz ali o texto, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci a Esaú. Antes mesmo que tivessem nascido, Deus já tinha feito a sua escolha. Da mesma maneira somos nós. Antes que nós tivéssemos nascido, Deus já nos escolheu e nos predestinou para estar em lugares como vocês estão. E lugares como vocês estão é novos céus e nova terra. Só que você precisa olhar ao teu redor e você vai ver que as pessoas precisam do que você tem. É ensinar a elas que elas também estão em novos céus e nova terra. Você nasceu para isso. O mundo precisa conhecer o que você tem. O que você tem, o mundo precisa. Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15 diz o texto. Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15. Tem, Miguel? Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Não há injustiça. Às vezes a gente pensa que há injustiça, mas não há injustiça. Deus escolhe quem quer, e Deus te escolheu. Glória a Deus por isso. Não há injustiça. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Lembrando, mais uma vez, que o contexto aqui de Romanos, Paulo estava animando o povo gentio, e eles estavam também aptos a entrarem em novos céus e nova terra. Eles seriam, a partir desse momento, o povo de Deus. Porque antes, na lei, era uma nação. Agora, Deus teria um povo. E esse povo seria também os gentios. Tanto que aí mesmo em Romanos capítulo 9 diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos são. Mas a você, abençoado, você está aqui. Deus teve amor por você e te tirou da onde você estava. Se vocês pudessem cada um vir aqui dar o testemunho de vocês, com certeza eu me alegraria muito. Falei, caramba, esse povo foi salvo das garras da religião, das garras dos homens maus e perversos. Olha o que os homens têm feito pela nação, queridos. Olha o que esses homens têm feito, atrás de dinheiro, ganância. A gente olha para essas pessoas, a gente tem que ter pena, né? Porque realmente, se eles soubessem o que nós temos hoje em mão, eles estariam aí fora brigando. Estariam brigando para te ouvir. Porque você tem a solução dos problemas do mundo. Do mundo. Então, nós precisamos mostrar ao mundo que nós temos isso. E, mais uma vez, nós vivemos o melhor período que tem para se lançar o Evangelho. Hoje você tem um canal, hoje todo ser humano, você pode abrir um canal no YouTube e falar do amor de Deus. Hoje você tem liberdade de baixar um programa na internet e você cantar e, de repente, mandar para o mundo a sua mensagem. Hoje você tem condições de pegar um livro, de pegar um caderno e escrever um livro igual eu fiz, mas você tem que fazer alguma coisa. Você só não pode ficar calado e levar isso, quem sabe, até para o túmulo. Você não pode. Você não pode. Você tem que colocar para fora. Então, Deus me mandou aqui hoje para te dizer isso. Nós estamos chegando a dias incríveis. Daqui a algum tempo vocês vão começar a sentir. Deus está movendo. Nós, às vezes, queremos entender. E, às vezes, não é como a gente quer. A justiça de Deus não vem porque eu sou justo e entendo justiça. A minha meritocracia... Amém, eu tenho a minha forma de entender o que é justo e o que é injusto. Mas Deus não. Não é porque eu acho justo que Deus acha justo. Não é porque eu acho injusto que Deus acha injusto, não. A posição de Deus ela é superior à nossa. E nós temos que crer nisto. Deus selecionou o melhor para esses dias.
Nós vamos entrar em 2023. E eu creio que nós vamos entrar com tudo na graça. Geraldo, se prepara. Se prepara, Geraldo. Nós vamos cortar esse Brasil de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, e vamos dizer para o mundo: tem jeito sim. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Porque não depende somente de uma pessoa, depende de todos. Deus está entregando esse ano de 2023 em nossas mãos. É isso que Deus mandou vir aqui te falar. E para terminar, Romanos capítulo 9, versículo 30 ao 33. Mais um pouquinho, né? Mas vou ficar mais um pouquinho. Eu vou tirar foto com vocês. Opa! Opa! Miguel. Romanos capítulo 9, versículo 30. Diz o texto: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, nós herdamos pela fé, abençoado. E onde está a fé? Mostra onde está a fé. Está no que está escrito. A nossa maior segurança não é o que eu falo, não é o que o Geraldo fala, é aquilo que está escrito aqui. Essa é a nossa maior segurança. Se alguém te perguntar assim hoje: onde está Deus? O que você responderia? Deus está aqui. Deus está aqui. Sem isso aqui, não tem como falar de Deus. Senhor, estou errado? Estou errado isso? A Bíblia não existe, a gente estaria aqui? Então, a nossa maior segurança não é o que o Supremo diz. Não são as leis que no futuro poderão ser aprovadas ou não. Não é o que o presidente diz. É isso aqui, ó. É isso aqui. Onde está a minha fé? Porque sem isso aqui você não ia conhecer. E aí? Seria algo abstrato? Aí o ateu, com certeza, ia ter razão. Ele ia falar: não existe Deus. Ele ia falar assim: realmente não existe. Prova Deus. Aí você vem aqui. Aqui, ó. Não buscavam a justificação. Vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Isso aqui é de Deus ou não é? Está aí, abençoado. Aí você fala assim: pô, mas André, é fácil então crer no que está escrito. Não. Não é fácil. Foi assim que o sistema religioso se distanciou de Deus. Começaram a obedecer mais à tradição humana do que à tradição bíblica. E hoje estão aí com suas doutrinas. Se vocês pegarem livros em que fala sobre a história das doutrinas, vocês vão ver. Todas elas são doutrinas humanas. 99% das doutrinas do sistema religioso, ela é tendenciosa ao homem. Você pega pela vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo diz o quê? O Senhor vai vir nas nuvens, e está o povo aí olhando para as nuvens. Só que isso é uma tradição, queridos. Eles não respeitaram isso. Eles passaram por cima disso. E sem falar que essa doutrina futurista, é uma doutrina nova, de 1830. Pouco tempo atrás, a igreja não pensava nisso. E a igreja se dobrou para uma missionária, uma mulher. Ela mudou o conceito da igreja, do cristianismo. E ela conseguiu mudar tudo. Hoje o homem vive em apreensão, hoje o mundo não se descola, porque está aguardando vir Jesus. Eles esperam o pior. Como é que você pode produzir pensando o pior? Ninguém produz. O mundo precisa ser liberto dessas pessoas. E o que aconteceu nesses últimos dias foi um descrédito deles. Veja o que está acontecendo com eles hoje, queridos. Olhe para o noticiário aí. A deputada federal, vocês sabem, está sendo processada,
está sendo processada aí. Olha, eu fico pensando, meu Deus, e aquela mulher ali era uma mulher que todos admiravam pelo trabalho social que ela fazia. Olha o que está acontecendo. Vai ver aí nos estudos, vocês vão ver que o suicídio entre os líderes do sistema religioso está aumentando. Eles estão aumentando, eles estão tirando as suas próprias vidas. Vejam como estão as famílias dessas pessoas que estão hoje frequentando esses lugares. Estão em decadência. Uma prostituição generalizada. Eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando. Tinha reuniões lá na Assembleia de Deus que o presbítero cheirava cocaína antes de fazer o culto. Essas convenções que... aí vocês pensam o quê? Rola de tudo, queridos. É porque o povo não sabe. Eu já estive lá no seio lá deles, eu sei o que eu estou falando. Geraldo também teve uma passagem, sabe como é que é? E o que pode vir dessas pessoas? Hoje eles fecharam isso aqui e as mensagens deles de autoajuda. É de autoajuda. Autoajuda o quê? A Bíblia por si só já é autoajuda para nós. Sim ou não? Sim. Hoje eu abro isso aqui, eu entendo Deus falar comigo. Quantos também entendem aí? Eu entendo, antigamente eu ficava lendo para cá, lendo para lá, lendo ali, não conseguia entender, pessoal. Só conseguia entender quando o pastor falava. Por quê? Porque meu guia não era isso aqui, meu guia era um homem. Mas hoje eu abro isso aqui, Deus fala comigo. Versículo 31. Diz o texto: Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Olha só. Nem Israel, com toda a pompa, não chegou onde nós chegamos. Nem Israel, onde viu Deus abrir o mar vermelho, onde viu Deus escrever as leis através de Moisés, onde viu Deus agir sobrenaturalmente nesse povo, não atingiu o que você atingiu. Olha como você é precioso. Você faz parte do Israel, o Israel verdadeiro, que é o Israel espiritual. Porque sabe onde você está? Na Nova Jerusalém. Eu acho que você não entendeu. Vocês estão na Nova Jerusalém. Eu acho que vocês não entenderam ainda. Vocês estão na Nova Jerusalém. Glória a Deus. É porque a gente olha pelos olhos da carne, né? Mas aqui eu vejo reis e rainhas. Aqui eu vejo Deus e deusas. Filhos do Deus Altíssimo. Versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Foi por isso que eles não alcançaram. Porque as obras, elas levam o homem, como disse o Geraldo, né, a entra o espinho, né, não reconhece o espinho, aí acontece isso aí, ó. Porque tropeçaram na pedra. E a pedra foi Jesus, né? Foi Yahshua, né? A pedra de tropeço foi Yahshua. Eles mataram o Yahshua deles. Eles mataram o Salvador deles. Recusaram, e eram pessoas, eram homens e mulheres que cumpriam a lei, porém a essência, como o Geraldo falou, eles perderam a essência. Por que acontece isso? Muita gente não entende por que ainda existe o mal. Né? As pessoas perguntam isso, né? Nós estamos em novos céus e nova terra. Por que existe o mal? O mal hoje existe como fruto de correção para nós. E glória a Deus pelos espinhos. Porque é nos espinhos que a gente se coloca no nosso lugar, né? Porque se deixar, a gente se ensoberbece, queridos. Então, como aquele povo se ensoberbeceu, a ele foi dada essa pedra de tropeço. Versículo 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E até hoje ainda serve, né? Quando a gente abre a boca e fala de Yahshua, eles não recebem, não. Se a gente falar que não há mais pecado, eles não aceitam, não. Porque a cabeça deles estão tão
tão negativa, né? Alienada, no negativo, que eles não conseguem conceber que questão de pecado é questão de lei. A lei mosaica, a quebra da lei mosaica gerava o pecado. Hoje já não há mais pecado. Existe sim. Existe o que se planta, o que se colhe. E isso não é hipocrisia. Porque a hipocrisia virou a lei. Não pela lei, como diz Paulo, porque a lei é boa. Só que em mim há nada bom. E se eu não reconhecer isso, eu vou virar soberbo. Eu vou cair no erro. Como quase que eu caí lá quando estava lá no ministério, crescendo em graça. Não estaria aqui mostrando para vocês a tatuagem. Não tem tatuagem. Deus me poupou disso. Glória a Deus. E diz o texto, né? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Isso aqui te assegura, queridos. Então não depende de mim, não, tá? Está escrito. Está escrito. A tua segurança é essa, está escrito. Está escrito e onde está escrito. E hoje nós sabemos onde está escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, em que tempo foi escrito. Tudo isso nós temos. Por quê? Porque não dependeu de nós, dependeu de Deus se mostrar para você. E hoje Deus se mostra para você novamente. E Ele está dizendo, você pode, porque você está em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você olha, poxa, mas hoje eu tenho 70 anos. Oh, você está jovem. Hoje eu não sei falar. Sabe, se eu sei. Quer pior do que eu? Não tem, não. Se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Se o Geraldo chegou até aqui, você pode chegar também. Se o Miguel chegou até ali, você pode chegar também. Meu irmão, eu não sei o que você vai fazer depois dessa mensagem. Aí é com você e Deus. Foi entregue a mensagem para vocês, tá bom? Mais uma vez, eu quero agradecer ao irmão Geraldo por ter me concedido. Para mim, assim, eu me sinto muito honrado mesmo. Sempre quis te conhecer, mas foi no momento certo, né? Até eu comentei com ele, falei assim, eu sabia já que isso ia acontecer. Né? E futuramente, quando a gente estiver também no nosso local lá, o Geraldo vai estar conosco, com certeza. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí, gente. Vá lá no meu canal, curta lá, compartilhe, tá legal? Se inscreva aí para você aí. Meu irmão, você que está de casa, Roselita, não sei se a Roselita deve estar aí ao vivo, a abençoada Márcia Andréia, a abençoada Sônia Oliveira, né? Baiana retada, né? Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado a todos vocês também do YouTube. Obrigado.